Graças a Deus, amém? Te convido a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Depois de Hebreus, um pouquinho antes de Apocalipse, de João, a primeira epístola de João. Irmãos, este ano, o Celso pregou sobre projetos, sobre metas. O pastor no último culto que ele fez. E não tem como a gente fugir do começo do ano justamente sobre metas, né? Sobre projetos. E esse último hino que nós louvamos ao Senhor, ele fala justamente de um homem que faz um projeto a Deus, né? O objetivo dele é de estar mais perto a Deus, né? E o objetivo dele é estar aos pés de Cristo, né? Então, que você possa, este ano, fazer propósitos e objetivos materiais, sim, mas principalmente espirituais, tá? Eu ouvi um jornal, e até os jornais falam sobre planos, né? Todo mundo começa o ano fazendo planos, né? Comprar um novo carro, uma casa, sair do aluguel, fazer uma faculdade, sempre começa. E ele justamente falou de pessoas inconstantes. No jornal, eu acho que foi o jornal do meio-dia, se eu não me engano. A gente estava lá a gente tinha terminado de passar o Velho Chico, o Rio São Francisco, e nós paramos numa churrascaria para almoçar. E daí eu estava comendo e ouvindo o jornal e falou: ó, você que faz metas pro ano, 4, 5 metas, planos, e no final do ano você chega no final do ano, não consegue cumprir nenhuma, não consegue realizar nenhuma das metas que você faz. Então a dica um especialista falou, a dica é escolher apenas uma meta, né? Apenas uma. Já que 4 você põe, 5 você chega no final do ano e não cumpre nenhuma, então que você escolha uma. E justamente pensando nisso, pensando neste hino, eu falei, se eu pudesse escolher apenas uma, fosse talvez uma lâmpada mágica, se pudesse escolher uma, irmãos, eu até escrevi aqui, se pudesse escolher umas, eu ia colocar que esse ano todo eu não viesse afastar de Deus, tá? Se pudesse escolher uma coisa, apenas não afastar de Deus, porque se você não afasta de Deus, você tem tudo. Você tem tudo. Se você escolhe, como Salomão podia escolher, né, riqueza, ele só teria riqueza. Ele poderia ter escolhido várias coisas, mas ele escolheu o quê? Um coração puro, né, que ele pudesse cuidar do povo de Deus. Então, se você puder este ano apenas pôr apenas uma meta, você fala, não, eu quero pôr apenas uma meta para este ano, que talvez seja um reconcílio com Deus, que você possa talvez escolher apenas não sair mais da presença de Deus, ou apenas firmar os teus pés cada vez mais em Deus. Então é pensando nisso que eu escolhi esse texto em Tiago capítulo 4, versículo 13, do 13 ao 15 leremos, tá? Tiago capítulo 4, do 13 ao 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse versículo 15 é a parte B extremamente linda. Se o Senhor quiser, não só viveremos este ano, mas como faremos isto ou aquilo. Tudo que você tem planejado neste ano. Aqui o versículo 13 começa falando justamente de um homem que planeja um ano. Esse ano eu vou para tal cidade, vou fazer negócios e vou obter lucros. Eu tenho certeza que no seu coração você já fez essas metas. Você falou, talvez, vou guardar R$500 por mês, vou guardar R$50 por mês. Final do ano, eu quero mudar meu carro, quero mudar minha bicicleta, eu quero fazer uma faculdade. Você fez, eu tenho certeza, você começou o ano focado em Deus. E como todas as pregações têm falado sobre metas,
você tem posto metas para a sua vida. Mas somente, de acordo com o texto, somente obteremos as nossas metas se Deus quiser. Se Deus quiser, nós teremos vida, viveremos muito bem e realizaremos tudo aquilo que imaginarmos, né? Se isso for o desejo de Deus. E isso faz nós nos lembrarmos de Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1, que fala justamente, os meninos aqui sabem muito mais do que eu, que fala justamente que o coração do homem pode fazer planos, né? Nós fazemos planos, é natural do coração do homem. Se parar de fazer planos, nós morremos, né? Se você imagina, se você começa 2015 sem fazer nenhum plano, você está fadado ao fracasso. 2016 vai ser pior do que o 2015. Se você se entregou, o ano de 2016 vai ser pior que o 2015, porque se você se entregar, você vai ser, as pessoas vão te rejeitar, né? Então, nosso coração pode fazer planos, mas a Bíblia também continua na parte B do versículo 1, que é dos lábios do Senhor que vem a resposta. É dos lábios do Senhor que vem a realização. Quando Deus falou, haja luz, houve luz. Se Deus falar que você vai, por mais que você não tenha condições financeiras nenhuma, se Deus falar que você vai ter um império este ano, você vai ter. Eu lendo a história um homem novo, BTG Pactual, é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele está entre os 10 mais ricos. O cara acho que tem 40 e poucos anos, não lembro, é novo. E ele trabalhava num banco que ele intermediou a venda desse banco pactual. E ele conseguiu arrecadar 50 bilhões, parece. Imagina o cara trabalhando, começar a conseguir 50 bilhões em pouco tempo. E ele comprou novamente esse pactual. Daí colocou BTG Pactual, porque a empresa dele era BTG. Imagina um cara que ele subiu o império dele muito rápido. Então Deus, se Ele quiser abençoar uma pessoa, independente se a pessoa está em Deus ou não, Ele pode abençoar a pessoa. Ele pode mudar a sua sorte esse ano. Mas uma coisa que você não pode fazer este ano é de sair da presença de Deus. Você não pode. Põe como meta, objetivo principal na sua vida. Você pode às vezes perder amigos, seus sonhos até podem não se cumprir neste ano, mas não saia da presença de Deus. Por mais que você esteja fraco, talvez espiritualmente, todo esse ano, talvez vai ter momentos difíceis na sua vida espiritual. Mas mesmo rastejando fraco, busque a Deus. Fale com Deus na sua casa. Tenta ler a Bíblia, por mais que ela não está te alimentando. Tenta ler a Bíblia. Tenta ouvir hinos. Tenta edificar o seu coração em Deus. A Bíblia nos fala em Salmos 127, também, capítulo 1. Por isso que eu versei em Deus, irmãos. Se você tem algum objetivo na sua vida este ano, alguma meta para este ano, se você sair de Deus, essas metas podem até se cumprir, mas ficará muito mais fácil se você estiver em Deus. A Bíblia nos fala em Salmo 127, capítulo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Em vão você vai trabalhar, se o Senhor não abençoar esse ano seu. É em vão. Fala, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha o sentinela. É em vão, irmãos. Você pode trabalhar o ano todo, você pode economizar. Se Deus não te abençoar, se Deus não liberar palavras para cumprir aquilo que você deseja, não vai adiantar, irmãos. Mas se Deus liberar palavras para se cumprir, vai se cumprir, irmãos. Então você não pode afastar de Deus este ano. Não só este ano, eu falo este ano porque costumamos fazer metas para um ano, né? Costumamos fazer metas. Se for você pensa em mudar a cidade, tudo bem, mas você não pode afastar de Deus. Você não pode. Seja aonde Deus te colocar este ano, em que salário Deus te der, melhor ou pior, não afaste de Deus. Às vezes há anos de plantar e anos de colher. Às vezes há anos só de orar e plantar. Você não vai colher nada. Vai chegar no final do ano, seus sonhos não vão se realizar, suas metas não vão ser alcançadas. Basta você continuar na presença de Deus. MacGyver postou hoje no grupo do WhatsApp que não é só o MacGyver que fala, a Bíblia fala que nossos pecados fazem com que nossas orações não sejam ouvidas. É natural. Mas se você não pecar, suas orações serão ouvidas. Esse hino nós cantamos, o segundo hino,
extremamente lindo a letra dele. Mostra do valor que nós temos por sermos santos a Deus. Então Deus, Ele vê a sua oração, Ele vê o seu sofrimento. Como que falar? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz. Não sei lá, era um adorador, né? Então, de um adorador. Se você não for sincero e nem adorador, Deus não vai ouvir. Fala assim, mas é versículo, Saulo? Não, mas tem tudo a ver com a Bíblia, tá? Então Deus ouve a sua voz, tá? Ele fala que não despreza uma oração de um justo. Então é agradável ao ouvido de Deus a sua oração. Basta você ser santo, você ser justo. A Bíblia, depois você lê o capítulo de Tiago, capítulo 4, você vai ver como que é bonito esse texto. Fala justamente de orações que não são ouvidas. Às vezes nós não recebemos, Tiago fala, nós não recebemos porque nós não pedimos. E muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos maus, pedimos apenas por nossos deleites, nossos prazeres. Então, começa a analisar os seus pedidos, as suas orações a Deus. Talvez você não tenha feito, por isso que não tem sido ouvido. Mas se você tem feito, vê se é só apenas para o seu deleite. Mas Saulo, eu quero casar. Então é para o seu deleite, mas é para a honra e glória de Deus, né? É para Deus ser honrado. É para Deus ser honrado seu casamento, ou ter filhos, ou ter um melhor emprego, mas que seja para glorificar o nome do Senhor. Mas Saulo, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Se for para honrar o nome do Senhor, você vai ganhar. Se for para você dizimar, para você ofertar, para você ajudar a obra do Senhor, você vai ganhar. Agora, se você chegar lá e você não dizimar, não ofertar, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, esses 20 vai cair para 15, vai cair para 10, para 5, e pode voltar, pode. Mas basta você ser sincero a Deus, tá? Eu comecei essa semana, eu falei, mas eu meditando nessa palavra, eu falei, mas só se o Senhor quiser. Não, daí vem o que o pastor falou, que o Celso falou, tem que ter luta, tem que ter trabalho. Eu comecei a ver a história de alguns homens. Eu comecei a ver a história de Samuel Klein, é o fundador da Casas Bahia. Ele, olha só como que é interessante a história desse homem. Ele é judeu, polonês judeu, e ele estava preso na Segunda Guerra Mundial, foi preso e foi levado para um campo de concentração, e mataram algumas pessoas da família dele, mas separaram ele para outro canto. Uns foram para ser exterminados, e outros, e os que foram para viver mais um tempo para depois ser mortos, foi separado, e ele está no meio. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele foi entrando no meio de uns capim, uns trigo, parece, e foi entrando, e os soldados não foram vendo ele. Ele fugiu. Ele se encontrou com uns fugitivos também cristãos, e eles ajudaram ele a fugir também. E eles sumiram, né? Daí eles voltaram para a Alemanha, daí eles foram para a Polônia, depois ele foi para a Alemanha. E lá ele encontrou o pai dele, e que futuramente o pai dele foi para morar em Israel. E ele veio parar na Bolívia. A vida estava difícil, e ele veio parar na Bolívia, e depois viu que a Bolívia não estava muito boa na época, veio parar no Rio de Janeiro. Daí ele começou a sua vida como mascate. Imagina um homem de 30 anos começar a vida como mascate, sem nada no bolso. Imagina. Daí eu pensei, muito trabalho, muito esforço, economia, lógico. É bênção de Deus, né? Por ser judeu, né? Mas prosperou demais a conta. É um cara que do nada cresceu, tanto que ele cresceu, tem parceria na Extra, Pão de Açúcar, o cara é uma potência. E agora faleceu, né, o ano passado, mas deixou um império para sua família. Então você precisa ter Deus, precisa, mas você precisa trabalhar também. Você precisa lutar, economizar, você precisa se planejar também, mas você precisa da bênção principal de Deus, tá? E tem tantos outros que prosperaram. Você pode ainda ser um bilionário até os seus 80, 70, ou quem sabe com 30 anos. Tem um cara, um dos parceiros do Facebook, ele é brasileiro. Ele tem 4 bilhões de dólares, eu acho. É um dos 10 mais ricos também do Brasil. Acho 31 anos. Imagina eu daqui um ano. Então você pode, irmãos. Deus pode mudar a sua sorte. Talvez você não vai ser nunca um milionário, mas você pode ter todos os seus sonhos que você deseja. A gente põe muitos sonhos em coisas financeiras, mas seu sonho neste ano talvez é muito menor do que ser um bilionário. É
muito mais fácil. Talvez é passar de ano, que nos últimos 5 anos você tem reprovado, ou sei lá o que. Você ter paz na sua família, ter uma reconciliação com algum amigo que você brigou. Não sei, irmãos, mas coloque como Deus o alvo da sua vida este ano, como objetivo principal, aproximar. E se você já aproximou de Deus, não se afastar de Deus. Se você anseia alguma coisa este ano, eu não sei como fazer para você conseguir. Financeiramente não sei. Falar, mexe com tal coisa, você vai ter sorte, vai ganhar dinheiro. Se for sentimental, não sei como que você vai melhorar nas suas cantadas. Não sei. Se for em outros setores, talvez reconciliar com a sua família, passar de ano, a única coisa que eu posso falar para você é estudar. Talvez você tenha problema cerebral, né? E não consegue decorar nada. Eu não sei que eu te ensinar essas coisas para você conseguir conquistar o seu alvo. Mas uma coisa eu sei, que você precisa de Deus. Se Deus quiser, você vai viver e você vai conquistar, querido, este ano. Se Deus quiser. Esse texto fala muito bem de um homem que era esperto, querido. Ele em tal lugar faria negócios e obteria lucros. Talvez na sua planilha já estava até já colocado cada lucro que ele teria em cada negócio que ele fizesse. Mas se Deus não quiser, querido, você não chegará no seu objetivo. Mas somente Deus, querido, tem o controle da nossa vida. Esse texto no versículo 14 fala: o que é a vida do homem? É como um vapor, querido, que logo se desvanece, logo se desaparece. Então essa é a sua vida, querido. Se ela não estiver na mão de Deus, dificilmente seus planos serão realizados, suas metas serão alcançadas, seus sonhos. Coloque sua vida no altar do Senhor este ano, todos os dias, todos os dias. Deus Santo, nós sabemos, Pai, nosso coração sabe muito bem que sem o Senhor nós não chegaremos a lugar nenhum. Poderíamos até chegar, mas não com tanto sucesso como gostaríamos, Pai. Deus esteja conosco neste ano, Pai, todos os dias. O ano apenas se inicia e muitos talvez já tenham grandes lutas. Já enfrentou e já vai enfrentar semana que vem, nas próximas semanas. Este mês já começou um mês difícil financeiramente, difícil no trabalho, difícil com a família. Mas sabemos, Pai, se o Senhor estiver conosco, Pai, e se o Senhor quiser, conseguiremos paz, conseguiremos resolver todos os nossos problemas, Pai. Mas nós precisamos estar no Senhor, Pai. Nós podemos abrir mão de todas as coisas, de amigos, às vezes de família, de trabalho, abrir mão de tudo, Pai, até de igrejas, Pai, às vezes. Mas nós não podemos abrir mão do Senhor, Pai. Podemos mudar de igrejas, mas do Senhor não podemos abrir mão, Pai. Da Tua presença. É o que precisamos para viver, Pai. É o que precisamos para ir todo este ano. Se for o objetivo somente esse ano, Pai, precisamos do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai, direcionando a nossa vida, Pai, todos os dias, todos os meses, cada semana, Pai. Que o Senhor esteja nos alimentando em cada culto que iremos vir durante todo este ano à Tua casa. Que o Teu Espírito Santo esteja nos alimentando, Pai. E não somente nos cultos, mas também na nossa casa. Que possamos ter os nossos devocionais com o Senhor. E se nós não temos, que possamos começar este ano a fazer, Pai. Que possamos dedicar mais tempo ao Senhor, Pai. O Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. Que possamos retribuir um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Mesmo que ofereçamos a nossa vida, Pai, ainda é pouco ao Senhor. Porque o Senhor tem nos dado muito mais do que apenas alguns minutos, Pai. O Senhor tem nos dado 24 horas de vida. O Senhor tem nos dado fôlego, Senhor, força. O Senhor tem nos dado saúde, Pai.
sabedoria, Pai. Sabemos que somos limitados e no momento que precisamos de mais sabedoria, o Senhor tem nos dado, Pai. Paciência. Te louvamos por tudo, Pai. Esteja conosco todo este ano. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém.